Graças e paz, tudo bem? Eu quero te convidar para juntos refletirmos num texto sagrado, um texto que eu separei aqui de Mateus 24:14, que o texto diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bom, esse texto ele foi extraído, de um sermão, de um ensinamento do mestre sobre o que iria acontecer nos últimos tempos. Jesus ele vai abordar sobre as sequências, do que iria vir a partir, da sua obra, do seu ministério. E aqui, a gente tem aí, quando se entra nessa questão dos últimos tempos, é um assunto complexo, porque nós vamos ter diversas escolas de interpretação, nós vamos ter os pré-milenistas que entendem que a vinda de Cristo vai vir, na realidade, dentro, de um período antes do início desse reino, desse governo de Cristo na Terra, que seriam os 1000 anos. Tem os pós-milenistas que já entendem que o governo de Cristo vai ser estabelecido, na sua integralidade, na sua totalidade, no final do milênio, porque nós já estamos vivendo a proclamação do reino, nós já estamos vivendo esse avanço, do reino. Bom, eu não vou aqui aprofundar em relação a essas duas escolas interpretativas, mas vamos ficar aqui com um texto, que traz duas afirmações importantes. A primeira afirmação é que será pregado o evangelho, do reino. Então aqui é uma constatação que o evangelho ele vai ser pregado. Quando fala ser pregado, por todo mundo, para testemunha, das nações. Então aqui fica já uma compreensão da direção do que a igreja precisa se situar. A igreja precisa estar direcionada, seguindo aquilo que é a revelação das Escrituras, aquilo que é as palavras de Jesus, aquilo que Jesus já afirmou que haveria de acontecer. A igreja não precisa ficar discutindo questões de pouca importância e deveria focar, realmente no cumprimento daquilo que Jesus disse que há de acontecer, que é a pregação do evangelho a todas as nações. Então, esse é o objetivo. Eu vejo hoje crentes que estão já sem esperança, já não tem mais prazer, e já não podem mais dizer Maranata, vem Senhor Jesus, porque já não sente prazer, não tem desejo, a alma não clama por essa volta de Cristo. O mundo está tão bom, a vida está tão boa, que eles preferem continuar do jeito que está. Então isso é uma catástrofe espiritual. A gente também tem um outro segmento dentro da igreja que está desesperado para a volta de Cristo, está desesperado para a vinda de Cristo, mas está desesperado porque elas querem sair desse mundo, eles têm a ideia de que serão arrebatados para um paraíso, para um céu, e por isso eles querem se livrar dessa realidade de mundo, eles estão tão frustrados, decepcionados, depressivos com esse mundo, que eles adotaram uma postura de escapismo, Então, aquele sentimento de que vem logo Jesus para me tirar desse caos. E esses dois posicionamentos, eles estão equivocados. Porque a Bíblia, as Escrituras, elas nos direcionam como igreja a sermos luz para esse mundo, pregarmos o Evangelho. Mateus 28, 19 diz que, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. É necessário que todas as nações tenham discípulos. E hoje nós temos aí 7.000
tribos, né, com características, são etnias que possuem as suas línguas, né, possuem os seus hábitos, seus costumes, né, que não conhece o Evangelho. Então, o nosso foco deve estar no cumprimento daquilo que é a missão que Jesus deixou para a igreja. O Evangelho vai ser pregado, o Evangelho vai alcançar. Com certeza, Deus é soberano, Deus é que atua na igreja, Deus é que desperta, mesmo que os homens queiram se calar, Deus é poderoso para fazer com que as pedras clamem. Deus levanta pessoas. Se a comunidade, se os líderes, se as pessoas estão se fechando, estão ficando indiferentes à chamada universal, à vocação universal, Deus é poderoso para levantar uma nova geração, outras pessoas que vão ansiar para a pregação aos povos não alcançados. Porque vai se cumprir. Jesus disse, aqui são palavras do Mestre, o Evangelho será pregado, né, por todo mundo. O Evangelho será pregado. Então essa é uma realidade. Então nós precisamos estar sintonizados com as Escrituras, precisamos estar alinhados com a direção do Espírito Santo, que é a direção do campo, das missões, dos povos que ainda não foram alcançados. Claro que essa missão, ela começa onde nós estamos. Eu não estou dizendo aqui que você precisa hoje largar tudo que você está fazendo, fazer as malas e ir para uma região onde o Evangelho não foi pregado. Se você tiver essa condição, Deus provê aí os recursos, amém, isso pode acontecer. Mas o normal, o natural é que a gente tem a nossa rotina cotidiana, nosso dia, mas precisamos estar levando a palavra onde nós estivermos. Porque de repente uma pessoa que você ministra, uma pessoa que você está discipulando, uma pessoa que você está instruindo na palavra, essa pessoa de repente vai para esses lugares mais distantes. É assim que a igreja avança. É assim que a igreja vai crescendo. Pessoas vão sendo ministradas, discípulos sendo formados e discípulos formam discípulos. Então, o papel da igreja, a função da igreja, não é ficar clamando por um escape, de nós fugirmos desse mundo, e também não é para nos deleitarmos com essa terra, mas sim cumprirmos o nosso chamado como igreja, que é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E uma segunda verdade, que aqui está claro nesse texto, não tem como questionar, é que ele fala do Evangelho do Reino. Tá? Então ele é bem explícito, quando nos fala aqui do Evangelho do Reino, o reino está sendo pregado. Tá? Então não é o reino dos homens, não é a instituição, não é a denominação, não é a placa da igreja, tá? Não é os pensamentos dos líderes, não, mas é o Evangelho do Reino. O que avança é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele é caracterizado não em ações fechadas em quatro paredes, tá? As pessoas pensam que quatro paredes, onde as pessoas se reúnem ali para cultuar a Deus, ali está havendo a manifestação do reino. O reino é manifesto no mundo, no dia a dia, com os cristãos que verdadeiramente são governados pelo Senhor. Os cristãos que verdadeiramente são guiados pelo Espírito Santo, que estão diariamente lutando contra as suas próprias vontades para fazer a vontade do Senhor. São aqueles que estão lutando diariamente contra o pecado, contra o egoísmo, contra a vaidade, para fazer aquilo que é a vontade do Senhor e proclamar o seu reino. O reino de Deus, ele é manifesto não por barulho. O reino de Deus não é manifesto por ajuntamento de pessoas louvando e adorando a Deus, apesar disso ser algo bom. Mas o reino de Deus, ele é manifesto com vidas
que expressam os princípios e os valores do reino de Deus no cotidiano. O reino de Deus está atingindo a sociedade. O reino de Deus precisa se expandir em vários âmbitos da sociedade, seja ela na área da educação, seja ela na área da economia, seja ela na área da política, seja ela na área da cultura. O evangelho do reino, ele transforma a sociedade, ele transforma gerações, ele transforma nações, transforma o mundo. Então nós precisamos entender que o nosso chamado não é para proclamarmos a nossa instituição, a nossa organização eclesiástica, a nossa instituição religiosa, a placa da nossa igreja. As pessoas estão degladiando, estão aí proclamando, buscando um crescimento numérico, um crescimento de números para as instituições, quando na realidade nós precisamos almejar o crescimento do reino de Deus. Pessoas que estão no mundo e que verdadeiramente proclamem a Cristo através das suas vidas. Que frequente, sim, as reuniões eclesiásticas, porque elas fazem parte, as celebrações, as reuniões semanais, os cultos, eles têm como objetivo, que a gente possa expressar ali a nossa reverência, a nossa adoração ao Senhor, e ali temos aquele momento de edificação, de fortalecimento, de receber o alimento espiritual, a palavra de Deus, sermos exortados, corrigidos, orarmos uns pelos outros, compartilharmos ali dos nossos dons, para que através disso nós possamos estar preparados para estarmos no dia a dia, seja na universidade, seja no trabalho, seja em casa, seja num lazer, num hobby, onde nós estivermos, nós possamos ser luz e sal para essa terra, que nós possamos manifestar o reino de Deus através das nossas vidas. Que Deus abençoe, que essa palavra possa, de alguma forma, ter encontrado aí no teu coração espaço para transformar a tua vida e te fortalecer segundo os desígnios de Deus. Deus abençoe, agradeço aí pela sua atenção.